Perfeito. Então, operações ao longo dos eixos de um array é exatamente a mesma lógica, a mesma sintaxe do que a gente já viu em pandas. Tá? Vamos lembrar que o nosso array A, se eu quiser a soma das colunas deste array. Tá? Como é que eu faço? Eu chamo o array A.sum, axis é igual a 0, para dizer que eu quero a soma das colunas. Beleza? Então, se eu fizer isso, eu tenho um array em que o primeiro elemento é 1 mais 7, soma da primeira coluna. O segundo é 2 mais 8, soma da segunda coluna. O terceiro é 3 mais 9, soma da terceira coluna. E assim por diante. Beleza? A.sum, axis é igual a 0, me calcula a soma de todas as colunas. Beleza? Se eu fizer A.sum, axis é igual a 1, ele vai me calcular a soma de todas as linhas, certo? E aí, de fato, eu tenho 21, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, dá 21, e 57, que é 7 mais 8 mais 9 mais 10 mais 11 mais 12. Show? Se eu fizer A.sum sem especificar eixo nenhum, o que ele me calcula é a soma de todos os números do array. Tá? Então, essa é a única diferença em relação ao pandas. No pandas, quando eu não especificava eixo nenhum, ele subentendia que era coluna. Aqui no NumPy, se eu não especifico eixo nenhum, ele acha que é todo mundo. E aí ele vai aplicar a função a todo mundo. Ele vai, no caso, calcular a soma de todo mundo. Outro exemplo. Se eu quiser a média. Se eu quiser a média das colunas, né, a média de cada coluna, eu posso fazer A.min, axis é igual a 0, ele vai me dar a média de cada coluna. Se eu fizer A.min, axis é igual a 1, ele me calcula a média de cada linha. E se eu fizer A.min simples, ele me calcula a média de todo mundo. Tá? Eu fiz isso com soma e com média, mas eu posso usar máximo, mínimo, desvio padrão, variância e muito mais. Tá? Então, dá para fazer, enfim, dá para aplicar várias funções aqui desse jeito. Aplicar funções desse jeito tende a ser muito mais rápido do que querer aplicar funções usando listas, loops, né? Transformar em lista para aplicar um loop. Tudo isso daí torna o processo muito mais lento. E para fazer isso daí, para mostrar isso daí, eu fiz o seguinte, eu somei todos os números entre 0 e 10 mil, certo? Mas eu fiz essa soma de dois jeitos. Um, usando uma lista, e aí somando os elementos dessa lista. Outro, usando as funções do NumPy, o arrange e o sum. Tá? Eu já fiz isso aqui, só porque demora um pouquinho, e aí para não deixar isso rodando em tempo de vídeo, eu já fiz isso para a gente. Usando lista, demorou uma média de 522 microsegundos. Usando o NumPy, demorou 21. Tá? Ou seja, a gente está falando aí de 1/10 do tempo, menos de 1/10 do tempo, metade de 1/10 do tempo, certo? Ou seja, a gente está falando aí de 5% do tempo. Isso daí é um tremendo de um ganho. Tá? Uma operação em particular que aparece com frequência e é muito, muito, muito agilizado pelo uso do NumPy é o cálculo do produto escalar. Então, produto escalar é algo que aparece muito em álgebra linear e ele é simplesmente o seguinte. Imagina que você tem dois vetores, tá? Eu pego o x de um, multiplico pelo x do outro. O y de um, multiplico pelo y do outro. O z de um e multiplico pelo z do outro. E aí depois eu somo tudo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho, preços de vários produtos e as quantidades que eu comprei de cada produto, certo? O valor total que eu paguei é o preço de um produto vezes a quantidade desse produto, mais o preço do outro produto vezes a quantidade do outro produto, mais o preço do terceiro produto vezes a quantidade do terceiro produto, certo? Então, eu posso pensar que eu tenho um vetor de preços, um array de preços e um array de quantidade, e eu estou pegando cada preço, multiplicando pela sua respectiva quantidade,
e depois somando. Isso se chama um produto escalar. E tem várias aplicações em álgebra linear e em data science. Tá? A forma de eu fazer isso no NumPy é usando esse método .dot. Então eu vou usar um vetor, qualquer vetor, no caso o vetor U, o array U, e eu vou botar u.dot e o outro vetor, o outro array. Tá? Se eu fizer isso com preço de quantidades, é preço de um vezes quantidade de um, mais preço do outro vezes quantidade do outro, eu estou calculando o valor total, certo? E se eu fizer isso daqui, me dá 10. Tá? Fazer desse jeito é muito mais rápido do que fazer com for, com listas, especialmente se você está lidando com vetores maiores, com arrays maiores. Beleza? Para ilustrar isso daí, a gente entra no segundo conceito de vetorização, que é o seguinte. Operações se tornam muito mais rápidas se você conseguir escrevê-las na forma de uma operação entre vetores e matrizes. Tá? Então, para que serve vetor? Para que serve matriz? Um motivo de para que a gente usa vetor e matriz é porque vetor e matriz é muito rápido fazer conta com vetor e matriz, muito mais do que seria se você tivesse que traduzir essas operações na forma de listas e na forma de loops. Beleza? Se você precisa parar o míssil no ar e fazer alguma conta para parar o míssil que está chegando, você quer que essa conta seja escrita na forma de vetores e matrizes, porque senão você não vai conseguir fazer a conta em tempo. Tá? Então, para mostrar isso que eu estou falando, pego um número aqui, pequenininho, bagatela, 10 milhões. Tá? E aí eu vou criar aqui duas listas. Tá? As duas listas têm só um, tá? Mas são 10 milhões de uns. Tá? Então, U é uma lista com 10 milhões de uns, V é uma lista com 10 milhões de uns também. Tá? Então, está criando aqui, criou. E o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pegar cada elemento de U e cada elemento de V, e eu vou multiplicar, tá? E aí depois eu vou somar tudo, tá? Primeiro eu vou fazer isso na forma de uma lista, usando uma linguagem de lista, usando uma linguagem de loop, tá? Como os vetores são só uns, né? 1 vezes 1 vai dar 1. Eu vou fazer isso 10 milhões de vezes. Então, na prática, eu vou fazer vai ser, eu vou somar 1 10 milhões de vezes. A resposta vai dar 10 milhões. É uma conta simples, mas é uma conta grande, tá? Vamos ver como isso funciona usando listas. Botei para rodar. Está rodando. Demorou aí 3 segundos para rodar, beleza? Se você quer parar o míssil no ar, isso é bastante tempo, tá? Imagina, por exemplo, que você está assistindo Netflix e ele demora 3 segundos para cada sugestão de filme que ele vai te dar, tá? Você sente esse tempo, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, a mesma conta, usando NumPy, tá? Então, o NumPy tem esse comando repeat 1 n vezes, vai me dar exatamente o que eu tenho nessa lista aqui, 1 repetido 10 milhões de vezes, mas não como uma lista, como um array, tá? E ao invés de eu fazer uma lista no qual eu estou somando um número que vai pegar aquele elemento, vai repetindo, eu estou usando essa função daqui, o ponto dot, que é uma função nativa do NumPy, beleza? Então, quanto tempo? Opa, já foi. 24 milissegundos. Então, a mesma operação, feita de um jeito, demora 3 segundos, feita do outro, demora 24 milésimos de segundo. Tá? Então, o takeaway, né, a lição de moral daqui é o seguinte, fazer operações com álgebra linear, com vetores e com matrizes, é extremamente mais rápido do que fazer com listas, com tuplas, com outros tipos de estrutura. Tá?
Essa por si só já é uma grande aplicação de álgebra linear. E fica a dica, que se você conseguir expressar o teu problema na forma de um problema de álgebra linear, na forma de vetores e de matrizes, você vai conseguir implementá-lo em Python. Primeiro, de uma forma muito mais simples, porque isso daqui, né, é muito mais simples do que isso daqui. E segundo, de uma forma também muito mais rápida, certo? Então, paramos por aqui com esse conceito. Isso daí é a vetorização, certo? E vamos agora passar para a discussão de como que a gente filtra um array.